E aí galera, beleza com vocês? Deixa aí na descrição alguns canais que eu gosto da minha mãe e do meu tio. E vamos lá ver meu tio ver. Tá fazendo bagunça na casa dos outros. Gente, foi mal você fazer alguma coisa errada que ele é louco, tá? Vem tia deitar. Não quer deitar na cama? Tá escuro. Tá gravando, entra aí, galera. Tá doido? Entra, galera. Entra, não, ele é louco. Tá doido? Olha, ó, já liga a luz. Agora tá bom. Olha na minha cara, rapaz. Grava. Agora tá bom a imagem. Tá doido? O bagulho é sinistro. Nós tá invadindo aqui o quarto do cara. Vai, grava ele, grava ele. Que revolqueu! Ele tem vergonha. Ah, porque ele tem com vergonha. Ele também é escrito que vai, vamos sair, galera. Vamos. Tchau. Vai, pelo menos manda um tchauzinho, vai. Fala pra se inscrever no seu canal. Tchau. O cara nem fala pra se inscrever no canal, sai fora. Expulsou. Expulsou, nós tava gravando ele. É lógico, começou a fazer bagunça com ele lá, né? Ele tá fazendo bagunça. E aí, galera? Eu vou levar uma Charles, bronca. cuidado. Ai. Esse cachorro é gigante. Tô sossegando. Só parece você e a mãe. Charles. Deveria ganhar inscrito formando o cachorro. Fala pra ele. Fala, tio. O porco é eu. Volta pra mim, galera. Só que não. Galera, feliz ano novo. Feliz Páscoa.